Hoje nós vamos falar sobre o livro A Dominação Masculina, a Condição Feminina e a Violência Simbólica, de Pierre Bourdieu. Antes de mais nada, sim, tô rouca. Vamos juntos superar isso e viver esse vídeo juntos com essa rouquidão. Esse livro foi lançado, pelo que eu vi aqui, em 1998 e recebeu uma nova edição agora em 2019 pela Bertrand Brasil, que faz parte do grupo editorial Record. O objetivo principal desse livro é analisar a dominação masculina que persiste até os dias atuais e falar sobre isso de uma maneira crítica. De cara, o autor deixa muito claro que é sempre importante lembrar que tudo que acontece em sociedade é histórico, é construído, nada é natural. E sempre os dominantes, eles tentam fazer com que determinados comportamentos pareçam vindos da natureza, pareçam já dados, quando na verdade foram construídos em determinada época da vivência humana. E essa ideia de eternização, ela acontece, muito nas instituições que já são mais consagradas com poder, que são a escola, a família, a igreja. E quando a gente analisa, a gente percebe que essa dominação masculina, ela não acontece só na unidade domiciliar, só na relação marido e mulher, como a gente pode imaginar, ou alguém pode imaginar. Mas isso acontece, na verdade, a unidade domiciliar, ela reproduz algo que é criado e imposto, muitas vezes, por entidades do Estado e, como eu já disse, pela igreja e pela escola. Sim, porque ainda em 2019 é possível você ouvir pessoas que falam que é isso aí, gente, o homem é mais forte mesmo, não tem jeito, o homem é assim mesmo, isso aí é a coisa que é da natureza, isso aí que foi dado mesmo, não tem como a gente mudar. E é fácil perceber como esse poder está do lado dos homens quando o autor ele fala o seguinte: a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação. A visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem legitimá-la. Então é isso, o feminino é o que diferencia. Ou é feminino ou não é feminino, é pouco feminino, o masculino é neutro. E a neutralidade, nesse caso, ela significa poder. E essa questão da dominação, ela se evidencia e se exemplifica em diversos pontos que a gente não pode esquecer e que a gente sempre tem que carregar em mente para, mais uma vez, deixar claro esse componente histórico. Por exemplo, vocês sabiam que até o Renascimento não tinha uma palavra para falar sobre o órgão sexual feminino? Ele era basicamente dito, como, inclusive pelos médicos, como um pinto ao contrário. O falo invertido, para falar mais bonito. Mas era isso, eles falavam que era um pinto ao contrário, porque o masculino sempre foi a referência. Outro fator que mostra muito essa supremacia masculina tá em alguns tipos de humilhação que são feitos com outros homens. Então, quando você desdenha da masculinidade do cara, chama ele de viado, fala que ele é homossexual, alguma coisa assim, isso é tratado como humilhação, Então é como se a maior humilhação para o homem fosse que ele fosse feminilizado, a maior humilhação mas para o homem acontece quando ele é comparado a uma mulher. O autor também nos lembra que essa violência simbólica ela está presente no dia a dia e nós mulheres também crescemos dentro dessa sociedade. Isso faz com que a gente, por grande parte da nossa vida, em diversos lugares, a gente ache que esses comportamentos são normais, são naturais, porque a gente sempre conviveu com isso e sempre ensinaram pra gente que era natural. E quando a gente convive com isso de uma maneira natural e não questiona, a gente reforça. E faz com que, enfim, se passe por geração, se torne uma coisa ampla, a dominação ganhe força e potência. E o Bourdieu ainda fala: se é totalmente ilusório crer que a violência simbólica pode ser vencida apenas com armas da consciência e da vontade, é porque os efeitos e as condições de sua eficácia estão duradouramente inscritas no mais íntimo dos corpos, sob a forma de predisposições. É o que se vê sobretudo no caso das relações de parentesco e de todas as relações concebidas segundo esse modelo, no qual essas tendências permanentes do corpo socializado se expressam e se vivenciam dentro da lógica do sentimento do dever. Então, como eu falei, a gente também não tem essa dominação masculina, ela não se dá ou não tem início só na relação homem e mulher de um casamento, por exemplo. A gente aprende isso desde criança quando a gente entende que o professor é uma pessoa de poder e tudo isso são pessoas de poderes. E, por exemplo, quando se você tem um pai ou um irmão abusador, um relacionamento abusivo,
ele é o pai, você tem que amar, ter esse amor filial. Ele é o seu irmão, ele é o seu primo, você precisa ter esse amor fraterno. E isso fortalece essa estratégia e essa ideia de dominação, essa estrutura de dominação. E isso faz com que muitas mulheres elas se privem de determinados comportamentos, de determinadas atitudes, mesmo quando elas já não são mais proibidas. Porque sim, por muito tempo nós somos efetivamente proibidas de fazer coisas. Por exemplo, jogar futebol, uma coisa que até muito recentemente, pouquíssimas décadas, as mulheres eram proibidas pela lei. Mas mesmo que a gente não sendo mais proibida de fazer determinadas coisas, como jogar futebol, por exemplo, a gente acaba não fazendo, porque socialmente é uma coisa de homem, entendeu? Então existem vários, seja jogar futebol, seja falar de uma maneira mais, né, assertiva, seja, enfim, estar num lugar de domínio e gerenciar pessoas, a gente acha que aquele não é o nosso lugar ainda, porque historicamente homens sempre ocuparam aquele lugar. Mas sempre é importante lembrar, também como Bourdieu diz no livro, o poder simbólico não pode se exercer sem a colaboração dos que lhe são subordinados, e que só se subordinam a ele porque o constroem como poder. O autor ele aprofunda mais, né, todos esses questionamentos, todas essas afirmações e esses conceitos ao longo do livro. Não é um livro exatamente longo, mas é um livro de difícil leitura, né? Ele traz novas ideias, não abordei exatamente tudo nesse vídeo, mas não é um livro fácil. Bourdieu não é um autor fácil, então ele é reconhecido inclusive academicamente por ser um autor mais complicado, daquele que escreve uma frase em 15 linhas, lá no final ele volta na ideia do começo, você já não lembra mais nada, não tá entendendo mais nada. É um autor que é difícil de ser lido realmente, e isso é reconhecido por quem estuda também. Então eu acho que não é legal quem não é iniciado na leitura do Bourdieu, exige um treinamento, né? Para ele não é exatamente difícil, um livro difícil, mas existem outras leituras sobre feminismo que falam de conceitos muito parecidos e são bem mais fáceis. Livros, inclusive, que foram escritos por mulheres, porque, inclusive, esse é um assunto que eu quero abordar aqui. Confesso que logo de cara, quando esse livro chegou pra mim, eu olhei, e o Sandro me conhecendo falou a mesma coisa, eu olhei e falei, pô, é macho falando de mulher? Vai sair besteira daqui. Ou, sei lá, tá ocupando meu lugar de fala. Eu acho que de cara esse é um pensamento que eu tive, que muitas de nós podemos ter, enfim. Porque é isso, né? Mesmo se tratando de um cara famoso e conhecido na academia como Bourdieu. Isso também passou pela cabeça do Bourdieu. Quando esse livro foi escrito já existia, claro, um movimento feminista muito forte que já estava aí mostrando suas coisas para o mundo. Então ele na conclusão do livro, no encerramento do livro, ele fala um pouco de por que ele decidiu escrever, porque ele já pesquisava algumas coisas relacionadas a isso, tem um embasamento teórico em autoras feministas, em mulheres, e ele achava que as ideias e as propostas que ele tinha poderiam ajudar no movimento, né? E até faz sentido, levando-se em conta que o Bourdieu é uma pessoa que realmente estuda muitas relações sociais, né? E, enfim, como a gente interage com outras pessoas, isso passa, claro, pela relação de gênero e de dominação. Então, assim, não vou negar que mesmo nessa época, já existiam pessoas que falavam o que o Bourdieu tá dizendo. Então, em algum momento, ele trata como se fosse uma coisa muito diferente. E não é, sabe? Já tinha mulheres falando sobre isso, desculpa, Bourdieu. Mas eu gosto de pensar pelo lado do copo mais cheio, assim, né? Pelo lado positivo das coisas. E eu vejo uma importância grande nesse livro, porque, enfim, como eu disse, o Bourdieu é um cara europeu, branco, e que é muito reconhecido academicamente. Então, de certa forma, esse livro pode ter chegado em uma galera que não iria ouvir mulheres acadêmicas falando. Em um momento que, tipo, hoje em dia, esse movimento ganhou mais força, o movimento feminista. Mais do que 10, do que 20 anos. Cada vez se fala mais. Mas eu acho que, assim, o lado positivo que eu vejo desse livro, ele não traz grandes novidades, embora às vezes ele ache isso. Ele não fala de coisas que mulheres já não tinham dito na época. Mas eu acho que, sendo um autor homem branco, ele acaba atingindo outros homens brancos que só parariam para escutar ele. Então ele foi essa voz. Porque eu entendo muito o lugar do homem aí, entendeu? Não é exatamente pra você falar, explicar pra mim o que é feminismo, o que é ser mulher e tal, que eu vou cagar na tua cabeça. Mas é um pouco pra você pegar e falar pra aqueles teus, entendeu? Então o lugar do homem é um pouco assim, não é virar na roda de mulher e explicar que ela tá certa ou errada, mas é virar na roda dos homens que não vão me ouvir, porque eles não vão me ouvir, virar nos seus amigos que te escutam e que prestam atenção em você, e falar, cara, isso que você tá fazendo é uma merda, isso que você tá fazendo é errado, não é pra é isso, entendeu? Então eu acho que eu tendo a achar que a função do Bourdieu nesse livro
foi um pouco isso. Claro, até porque ele fala tudo de uma maneira muito correta, assim. Ele fala, se fosse questionar seria mais por ser esse lugar de fala, mas tudo que ele fala ali faz sentido, tá correto, ele nem um pouco fala besteiras relacionadas ao movimento feminista, sabe? Ele dá dicas e ensinamentos interessantes, inclusive quando ele aborda a importância do movimento feminista fazer as suas divisões, porque isso é uma coisa que eu também acho importante, né? É importante a gente abordar. O movimento feminista, ele tende, assim, se você, porque a gente tem que somos todas mulheres, estamos todas juntas. Não. A minha vida, minhas questões de mulher branca, elas se encontram em determinado momento com uma mulher negra, porque nós somos mulheres, mas elas têm infinitas outras questões que eu não tenho. Então é muito importante que, para ser justo, haja essa divisão e haja esse tipo de pensamento e a gente se ajude, mas não interfira de maneira negativa. Enfim, é isso. Falei um pouquinho desse livro, A Dominação Masculina, a Condição Feminina e a Violência Simbólica, de Pierre Bourdieu. Acabei trazendo aqui um pouquinho sobre o que eu acho de movimentos feministas, homens falando sobre feminismo. E é isso. Queria que vocês comentassem um pouquinho aqui embaixo dicas de outros livros, se vocês já leram, o que vocês acharam. Enfim, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.